Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor nesta noite. Quero aqui desde já agradecer mais uma vez aqui ao nosso irmão Daniel, Carlinhos, ao Valmir, e hoje deixar aqui o meu testemunho. Nós temos a honra de ter aqui conosco o nosso irmão presbítero Jonas, congrega aqui conosco na sede. Para nós é uma honra muito grande, irmão Jonas, ter o senhor aqui conosco nessa noite. Amém, irmãos? Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre salvação e discipulado. Isso ainda existe nas igrejas? Afinal de contas, ainda se fala nesse negócio de salvação e discipulado, fazer discípulo? Afinal de contas, o que é fazer discípulo? E salvação? Salvar do quê? Eu não estou em perigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais esta noite, mais esta quinta-feira que o Senhor preparou para nós. Senhor, para nós, ó Pai, é um prazer estarmos aqui na Tua casa, te adorando, te servindo, Senhor, e debatendo a Tua palavra, Pai. Ela não precisa de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui como meros alunos. Vamos, Senhor, aqui nesta noite falar, ó Pai, sobre este tema tão glorioso. Afinal de contas, o Teu Filho amado veio para isso, Senhor, para trazer salvação e fazer discípulos. Ajuda-nos, nos orienta, que o Teu glorioso Espírito, Pai, o Teu Espírito Santo, venha nos capacitar, nos instruir, venha nesta noite, Senhor, nos inspirar. Pai eterno, abençoa não somente esse trabalho, mas também, Senhor, aqueles que estarão nos vendo e ouvindo. No nome de Jesus, Pai, eu te dou graças por tudo. Irmão Daniel, vamos lá. Vamos iniciar com o irmão. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos vocês que estão em casa nos assistindo. Estamos aqui para mais uma quinta-feira, né? A gente discutir Bíblia, aprendemos um com o outro, né? E eu me sinto muito feliz em estar sentado aqui mais uma vez nessa roda, né, que virou só meia roda, né, que a gente não tem condição de fazer uma roda inteira, até porque, né, não podemos ter muita gente aqui, mas é interessante que nós conseguimos manter esse grau de discussão de um nível elevado, de um nível gostoso. Espero que essa seja mais uma quinta onde nós possamos aprender um com o outro, especialmente tendo aqui o nosso convidado especial, né? Eu disse que hoje eu fico quieto para ouvir o nosso Gamaliel. Todos nós, né? Irmãos, para você que está nos assistindo, aqueles que nos conhecem ainda, nós somos Assembleia de Deus, Vila Assis Brasil, em Mauá, Rua Luiz Antigo 636. Venha nos ver aos domingos, nossos cultos é das 18 às 19 horas. Dando continuidade a isso, eu pulo o irmão Jonas, porque ele é o nosso convidado. Irmão Carlinhos. Paz do Senhor aqui aos meus colegas, a quem está nos assistindo, aos amigos, uma boa noite. Graças a Deus por mais essa oportunidade aqui, estar junto com meus amigos, para debater mais esse tema aí, se Deus quiser. Como o irmão Daniel disse, hoje a gente só pergunta, hein? Brincadeira, vamos lá. Grande Valmir. Salve os irmãos com a paz do Senhor, tanto os presentes quanto os que estão em casa. Não falo bonito igual Carlinhos. Deixa eu falar bonito, gente. Mas é um assunto que, graças a Deus, se não faz parte da tua vida desde o início, deve fazer, porque da minha tem feito desde o dia que eu levantei as mãos e aceitei a Cristo. Então, eu achei bem pertinente o assunto. A parte boa é que hoje nós não temos um doutor, temos dois. Então, a coisa vai ficar séria aqui. Bom, irmãos, dando continuidade, vamos já começar já apertando o nosso entrevistado. Ele tem bala na agulha. Aliás, eu estou sossegado. Os irmãos que estão em casa, se quiser perguntar, eu estou aqui com o Facebook aberto. Pode mandar pergunta que a gente transmite. Amém. Irmão Jonas, dando aqui ao início do nosso debate, afinal de contas, o que é esta palavra salvação? A paz do Senhor para os ouvintes, o que nos assiste. Eu disse, se foi uma roda viva que eu vim aí, eu estou saindo. Bom, eu fui consultado a respeito de um tema
E há diversos temas que hoje o nosso evangelho está um pouco conturbado, ou todo conturbado. E esse tema veio em mente justamente para poder clarear, esclarecer, porque muitos chegam à igreja e não sabem por que chegou, não sabem nem o que é uma salvação. E após a salvação, não sei se vai dar tempo, que vai ser um caso, um tema ligado ao outro, a pessoa chega na igreja, senta num banco, ou vem numa igreja como salvação, ou se não adentra aquilo que é pertinente àquele que tem uma chamada, também você crê ainda que tem chamada? É outro assunto. Então vem o discipulado. Então, você está salvo, está numa igreja. O que é discipulado? Então nós estamos aqui nessa noite. A salvação é para que você entenda. Todos nós, os antigos, como estão os irmãos aqui, são aqueles que viviam perdido no pecado, caminhando a passo largo para o inferno. E Deus em Jesus Cristo teve misericórdia de nós e nos trouxe para cá. De que forma? Perdoando os meus pecados, pegando todos os meus pecados, jogando no mar do esquecimento e dizendo, deles eu não lembro mais. Então quer dizer que duas observações aqui, meu irmão. A primeira é o fato de algumas igrejas trabalham a pessoa até ela aceitar Jesus, por isso que ela no banco errado, porque as pessoas trabalham até aceitar Jesus, depois se vira. A segunda, então nesse mar de esquecimento tem uma plaquinha escrito proibido pescar? Rapaz, está apertando. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Outra, eu vou entrar num tema também aqui, que não vai ser o tema, futuramente pode ser. Dependendo quem aceita Jesus Cristo, para algumas igrejas, no caso não essa, e eu dou testemunha porque conheço essa igreja, no qual eu faço parte, e você pode vir aqui, e a gente apresenta a igreja de Jesus Cristo para você. Tem alguns que às vezes, Daniel, as pessoas olham condições da ovelha do qual Jesus salva. Se ele tem posse, se ele tem isso, se ele tem aquilo. Então, dependendo disso aí, tem um tratamento. Então, nesse aspecto, aquele que vem então com sede, Jesus salvou, e ele tem uma chamada, ele só não, por si próprio, ele só não fica nisso. Eu tenho uma pergunta até em relação ao que o irmão Daniel fez, já aproveitando esse seu gancho aí. Então, isso aqui não é como as academias estudantis, então, que você encontra um bom aluno que é apto para alguma coisa e dá mais atenção a ele. Não. Todos têm direito à salvação, isso já nos entendemos, mas a igreja não deve dar mais atenção a um ao outro, ou em relação à condição financeira, ou em relação a tempo, e a igreja que faz isso faz errado, então. Faz. Vai dar conta a Cristo, não vai dar conta. Porque mediante a Deus, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Deus em Jesus Cristo deu ao mundo, João 3,16, ele não olhou nem grande nem pequeno. Todos, diante de Deus, são iguais. Nós, homens, que às vezes diferenciamos. Então, o novo convertido, quando ele chega aqui, se nós não tivermos a direção de Deus, se nós não tivermos aquilo que Deus dotou a nós, a cada um, nos otorgou o dom, nós, propriamente, nós talvez até matamos eles espiritualmente, é óbvio, no crescimento espiritual que ele vem a ter. Mas aparentemente, assim que aparece, olhou, independente de situação financeira, de posse ou não, o Espírito Santo de Deus, que é o poder executivo da igreja e se faz presente em nosso meio nessa noite, pode tocar com aquele dirigente que é espiritual, dizer, esse eu chamei. Jonas, dentro disso, eu queria, antes do Carlinhos também falar, afinal de contas, a salvação é de graça? A salvação para nós não custou nada, só custou obediência. Para ele, custou muito. Eu vou só aqui, lá na frente um pouquinho. Se você tem a Bíblia em casa e lê ali, quando você vai ali no Getsemane, você fazer um estudo, você fazer uma prévia sobre o Getsemane, o que Jesus passou ali,
Você faz parte daquele sacrifício, eu faço parte. Porque naquela hora, todos os pecados do mundo, inclusive o meu, estavam sobre Jesus. Então para ele custou muito. Para mim só custou obedecer. E como é difícil essa palavra, hein? Meu Deus. Olha, eu acho interessante essa parte que o pastor Edson levantou aqui em relação à salvação é de graça. E por ela ser de graça, às vezes as pessoas não dão muita importância, né? Não é verdade? Só que o preço dela é alto, igual o irmão Jonas falou. Então vamos lá. A salvação é de graça e sem preço. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 55. Vós que tendes sedes, vinde a mim. Sem dinheiro, sem preço. Pode de graça. E aí, qual que é o preço? Não foi nada barato. Fomos comprados por preço precioso, o sangue de Jesus. Ô Carlinhos, espera aí. O primeiro versículo que você leu diz que... O salário do pecado é a morte. E? O dom gratuito de Deus é a vida. Então, salvação é dom. É dom. É dado. Não depende da minha vontade? Não depende do que eu faço? Não. Porque tem gente por aí, irmão Jonas, que diz que se eu fizer isso, aquilo, outro, não sei o que lá mais, eu vou ser salvo. Ah, tá. Quer dizer, Mas o Jonas já começou falando sobre uma coisa. Se você é uma pessoa bem abastada e tem dinheiro, o seu lugar está garantido no céu. Está sossegado. Posso comprar minha indulgência e está resolvido. Tô tranquilo, Ah, tranquilo. Pode Senão você vai parcelar, passar Voltamos a cartão. 1917, então. Tem até maquininha Vendedor de hoje. É maquininhas, passa maquininha. A palavra de Deus disse que, se não me falha a memória, vocês me corrigem, que vocês são Bíblia aí. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, 15 ou 15, 16, diz um versículo, uma palavra que a gente trago sempre no meu coração. Não foi vós que escolheste a mim. Eu escolhi a vós. Certo? Se você for para Efésios 2, 8, se não me falha a memória, está dizendo que salvação é um dom, é uma dádiva. Justamente para tirar eu passo, eu faço, eu aconteço, ou tal isso. Ou eu compro, ou eu tenho mais dinheiro. Não. Salvação é uma dádiva, é um dom de Deus. Se Deus não dá esse dom a nós, nós não estaríamos aqui. Jonas, explica para mim essa história que às vezes a gente ouve aí, não só o Jonas, mas o Carlinho, o Valmir e o Daniel, que a gente ouve assim, pega o que você tem no bolso, dê tudo o que você tem, e Deus vai te dar em dobro. E muita gente vai de ônibus para casa e depois volta a pé na chuva. Olha, essa aí devia ter um programa lá como tem esse aqui, só que não é a rodinha do esclarecedor, mas do escarneiro, que eles estão lá escarneando as ovelhas, né, Carlinhos? Então, nesse aspecto, é aí que a gente chega. Se você me permite, você pode abordar a hora que você puder. É para isso que eu escolhi esse tema, que não vai dar para nós debatermos todo. É justamente para ir na contramão do que aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, pegar a rota, pegar o caminho, porque eles estão meio atordoados. Nós estamos vendo aí hoje em dia o evangelho muito escandalizado. É pastora mandando matar marido, um monte de coisa complicando quem leva a sério a salvação. Então é por isso que nós precisamos, às vezes, buscar a presença de Deus, para quando Deus precisar nos usar como instrumento, a unção e a graça de Deus ser sobre cada um dos tais, para que a palavra dele possa alcançar o coração do necessitado. Jonas e irmãos, então me explica uma coisa para mim, que eu também estou aqui para aprender. A Bíblia diz que ele chamou uns para apóstolos, para doutores, cada um deu uma qualidade. E aqueles que ele chamou e não deu nada? Quer dizer que vai ficar só sentado no banco? Só porque não tem cargo, então ele tem que ficar sentado? Que não exista esse, porque o mesmo versículo vai dizer que a autoridade é dada a ele para dar, uns para apóstolos, outros para doutores. E se formos usar os trechos bíblicos que falam em dons, né, ou a mesma parábola dos talentos, diz que quem recebeu menos recebeu um. Então ninguém ficou sem, todos eles ganharam. Então quer dizer que quem limpa a cozinha tem um dom? Tem. Tem um talento? Tem. Aquele que limpa aqui, lava a igreja também tem? Talento. Olha que beleza. Galardoado. Aquele que fica na porta recebendo os outros? Tem. Mas ele não é nada, não é diário, não é nada. Para nós.
Ah, tá. Isso que eu queria saber. Que eu achei que importante na igreja era eu que sou pastor. Eu não sou como o pastor Jonas, que lembra os versículos de cabeça, eu sou muito ruim para isso. Né? Quando vocês me verem na aula dando versículo, nas aulas gravadas eu falando versículo, é porque está pendurado num postinho aqui do lado. Deixa eu confessar aqui. Mas com relação a isso, a Bíblia deixa bem claro, quando diz que a gente dá um copo de água, um pequenininho, faz a Deus. Mas tem gente aí falando que só um copo é pouco, não dá para pagar as contas da igreja. Eu posso só um minutinho, uma observação. Só observar aqui só o do Daniel Fosse, o Edson também tratou daqueles, quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, o que deixou ela fascinada foi os porteiros. E às vezes os porteiros não é nada. E diz que a primeira impressão é que fica, né? A primeira impressão é o porteiro. Então, na casa do Senhor, para começar a fluir bem, Carlinhos, a primeira coisa que se tem é a recepção que Deus trata bem. Então aqui na igreja só não permanece quem entra aqui e não permanece aqui porque não quer. Porque se tem alguém que sabe receber bem aqui, os nossos irmãos ficam na porta. É verdade. Já tem uma receptividade da igreja. Você que está nos assistindo, você é o convidado. Venha comprovar em nome de Jesus. Eu acho que para inicialmente, né? Para inicialmente compreendermos a salvação, temos que entender que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Aí eu fico pensando o seguinte, aquele que quiser. Tem muita gente por aí que diz que Deus é Pai de todos. Quando a salvação não é para todos, é para aquele que quiser. João 1:12, esse eu lembro do lugar, viu? João 1:12 diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não são todos que são salvos, são todos que quiseram. Carlinhos, o que você me fala? Dentro da salvação, o que você tem ainda mais pro Jonas? Vamos apertar o gordinho já aqui. Olha, eu queria eu fiz aqui um paralelo aqui, já queria abordando o tema do discipulado, porque eu achei interessante até esse tema que o irmão Jonas deu pra gente, porque anda lado a lado, né? Então, se a gente prestar atenção, eles estão bem ligados. Salvação, se a pessoa for séria, for realmente seguir o evangelho, né, como deve ser seguido, já parte para o discipulado, porque ninguém pode ficar parado. Como a gente acabou de falar aqui, todo mundo tem o dom, todo mundo tem que fazer alguma coisa. E aí eu coloquei aqui, voltando ainda do começo, a salvação é de graça sem preço. Em contrapartida, o discipulado é custoso e é um preço a ser calculado. Lá em Lucas 14, do 25 ao 33, diz que deve haver muita renúncia. Tô fora. É aí que tá. Hoje em dia a gente não vê muito isso, né? As pessoas não querem muito compromisso, né? É difícil, né? Eu prefiro ficar assistindo um joguinho de futebol ali, que nem aconteceu a semana passada aí, você vai atingir bastante gente, viu? A final da Champions ali, do que vir pra igreja, ou se não chegar atrasado só para terminar de ver. Mas eu achei legal isso porque você falou a parte do custoso, e aí eu faço um parênteses aqui, e lembro também que os irmãos, o dízimo, claro, é um mandamento e você deve segui-lo. Nós podemos falar sobre dízimo numa outra ocasião. Mas você pode pagar o teu dízimo também com o tempo. Aquele que tem... Porque tem irmãos que estão desempregados e dizem, o que eu vou ofertar ao Senhor? Tempo. Tempo é muito caro. Tanto que nós falamos de primícia. Quais são as primícias? Não é só dinheiro. É verdade. E é muito legal isso porque o discipulado ele é caro por quê? Porque ele envolve muito tempo. Envolve tempo e dedicação. O mesmo versículo pode ser interpretado só aqui hoje 5 vezes. O mesmo versículo pode ser lido e interpretado 5 vezes de formas diferentes. Por isso que o aprendizado na igreja é tão demorado. Nós vamos ter irmãos aí que tem 30 anos de caminhada e tem 2 espiritualmente. Porque espiritualmente ele não busca, ele não tem sede pelo discipulado, não é maduro espiritualmente o bastante para ter uma conversa como essa, eu não vou dizer que não tem. E tem irmãos também que tem 3, 4 anos de convertido e ele compreende a Bíblia de uma forma espetacular. Mas porque ele busca, né? Também tem isso. Também. Discípulo, sabe o que Jesus separou aqueles discípulos? Os discípulos só sentavam quando Jesus sentava. Porque quando Jesus estava andando, eles estavam juntos. A função, se você quiser aprender, você tem que andar junto.
Ô Jonas, dentro da salvação, eu peguei até a revistinha do Pink, que é interessante. Eu já declaro aqui para os irmãos que minha cabeça não é tão fantástica assim, certo? Embora eu conheça muita coisa de cor, mas a revista do Pink, nós já temos ela tantas vezes, eu e você e aqui os irmãos, ela fala que a salvação ela tem 3 aspectos. Ela tem a justificação, a regeneração e a santificação. O que você me diz? Você não está dizendo que tem as 3, mas as... Quem sou eu? Eu não posso dizer nada ao contrário. Eu sei que tem algumas partes aí que só acontece se eu estiver no lugar certo e na hora certa. Porque quem me justifica é Cristo. Eu não posso me justificar por si próprio. Então eu tenho que, se eu estou iniciando o discipulado, essas 3 coisas vêm dentro desse propósito. E a regeneração só acontece se eu quiser também, né? Regeneração. As pessoas precisam ficar bem claro um ponto. Por que Jesus não tirou o joio da igreja? Tem até hoje. Então, o discipulado, Deus chama, mas Deus não força ninguém. Por que tinha 2 ladrões na cruz? Um disse: desce daí, salva a ti e a mim mesmo. O outro já dizendo: não fale assim, ele está aí justamente. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele foi justificado pelaquela frase ou não? Sim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Tá certo? Então, aquela pessoa que entra, aceitou a Jesus uma salvação. Uma salvação, eu quero também que as pessoas tenham, às vezes, terror de falar em fé. Quando Deus em Jesus Cristo nos deu Cristo para morrer numa cruz, que nós não tínhamos como fazê-lo, ele morreu por toda a humanidade. Se você vê uma Santa Ceia ministrada, você vai olhar ali num versículo, está escrito que ele morreu por todos, ou morreu por muitos, não morreu por todos, ou morreu por todos para que muitos chegassem. Se você ler outro versículo, vai dizer assim: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então não são todos que são chamados. Não. Todos são chamados, os escolhidos que são poucos. Todos são chamados. Não é assim que está escrito? E eles escolhem. Por exemplo, porque nos 12 é um fator interessante, não vem ao caso, mas está dentro do discipulado e da salvação. O discipulado faz parte da grande comissão. Você não pode ser discípulo sem antes passar pela salvação e pelo tratamento do Pink aqui, vamos dizer assim, certo? Então você inicia. Qual é a coisa mais dura para se iniciar um discipulado? Qual é a coisa mais dura para iniciar um discipulado? Encontrar alguém que tenha vontade. A renúncia. Porque para um diamante ser valioso tem que ser lapidado. E o lapidar é dolorido, arrancar pedaços. A renúncia. A renúncia por quê? Você começa a exercer um discipulado, parece que naquela semana vai dar tudo errado. Tá certo? Tem hora que até você chega assim e fala: Jesus, me dá 5 minutos para eu resolver uma questão. E não é bem aí. Tá certo? É igual meu pastor José Ramos, uma certa feita, disse que estava num ônibus, o camarada pisou no pé dele e amassou assim. Ele viu aquele Espírito Santo dentro do carro. Aí olhou para ele e falou: que coisa? Não, pé para pisar mesmo. Pisa mais. Então você tem um processo. É um processo de renúncia, um processo de desculpa a expressão que eu vou usar, a censura não vai cortar, porque às vezes você tem que engolir sapo. Não é assim? Verdade. Então, isso é um discipulado. Agora, é para a grande comissão. Marcos 16:15, se não me falha a memória. Tá certo? Agora, num discipulado, dependendo disso, tem uma coisa. Às vezes, hoje eu conheço um obreiro, diácono, da aula na escola dominical, e eu estava numa aula presente. Eu tenho que usar a diplomacia e ética, né? Quando é ética, não pode dizer o nome do santo. E estava ali, aí ele pegou e diz assim: estava lá o trono branco lá, sei que lá, tá isso.
trono branco, não tem nada com trono branco. Jesus está chamando lá no julgamento lá para galardoar. O irmão pôs o trono branco para galardoar, tá alguma coisa errada aqui. Aí eu chamei o irmão que estava dando aula, eu falei, irmão, por favor, trono branco. É o trono branco? Eu falei, não, irmão. Aí é o tribunal de Cristo, para galardoar aqueles que fez alguma coisa, receber os galardão, como a Bíblia diz. Depois disso tem a festa, que depois tem as bodas. O tribunal de Cristo é lá no o trono branco é lá no fundo, sem misericórdia. E eu creio assim, é assim. Nossa, desculpa aí, irmão. E dando aula de escola dominical. Tão discipulado, depois chego para o irmão e digo, irmão, tá assim, assim. Eu detesto teologia. Irmão, você tem uma escola você tem na mão uma revista de escola dominical. O que é essa revista? É simplesmente, irmão, um trimestre de uma teologia que fala sobre uma questão. A melhor escola de teologia é a escola dominical. E a melhor escola de teologia que Deus deixou para quem deu ouvido para Deus é a escola bíblica dominical. Primeira coisa, se tiver frio, chovendo ou o que for, você vai ver o obreiro quando quer aprender isso. Ele vem. Tá? Ele vem. Por aí você já vai tirando um teste do discipulado da pessoa. Se a pessoa chega lá, hoje vai chover, é outros dizem que é crente de açúcar, tem medo de derreter. Então é por aí. Então a primeira parte que a gente vê no discipulado, eu vejo isso. Hoje nas igrejas, porque vi esse tema, foi mais ou menos nessa direção. A gente não vê isso. Não vê uma igreja falar de salvação, por que a pessoa salva. Deus me alcançou por bondade e misericórdia para que eu não perecesse do fogo do inferno. A salvação é isso. Primeiro ponto. O segundo ponto da salvação veio me religar com Deus porque eu era rebelde e estava perdido. Então a salvação começa a trazer pontos diferentes que eu posso clamar a Deus em qualquer lugar que eu esteja, num ônibus, num trem, aonde quer que eu esteja. Eu diz, Deus me socorre. E Ele vem me socorrer em nome de Jesus. Dentro disso que o irmão está falando, que já foi falar de salvação, o irmão crê como a salvação? A salvação ela está condicionada à comunhão do homem com Deus ou uma vez salvo, salvo para sempre? Esse salvo para sempre, Deus já é problema, rapaz. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem uma fidelidade na caminhada. Se eu estou com Deus, Deus é comigo. Se eu saio fora do caminho, Deus fala, estou esperando você, rapaz. Então quer dizer que só sobe quem tiver comunhão. É porque, veja bem, vamos imaginar o que você está num edifício, ele está pegando fogo, o bombeiro chega lá e tirou você está salvo. Se você voltar para dentro do incêndio, o problema foi seu. Você é porque é salvo. Eu fui colocado para fora, não vou mais no fogo. Se eu quiser voltar... Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, que é no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tem que perseverar, infelizmente. Você falou não gosta de igreja, não gosta. Eu já vi muitas pessoas, e aí eu vou abrir esse parênteses, porque eu quero ouvir o que os irmãos têm a respeito disso, que é o congregar em casa, né? Eu creio em Cristo, eu creio na salvação, eu não quero comunhão com a minha igreja, e a minha igreja na minha casa. Segundo pesquisas, o que mais cresce hoje no meio evangélico, que diz que tem 40% quase de evangélicos, o maior número dos desigrejados. Peraí, como é que eu vou ter comunhão, se é a comunhão que você acabou de ler, né? As pessoas crescem, a igreja cresce, né? A partir da comunhão, se eu não tenho comunhão. Comunhão online é complicado. Foi baseado nisso que Paulo Romero escreveu um livro chamado Evangélicos em Crise. Exatamente. Excelente livro, recomendo para quem não leu ainda. Fantástico. E tem uma ligação com o que a gente falou a semana passada, né? A respeito de quem é a gente no corpo de Cristo. Acho que tudo, do jeito que começa, a pessoa foi salva, do jeito que começa, se já começar errado, acabou. Acho que entra aí nessa parte dos desigrejados, não é verdade? Aí para a gente ir entrando para o segundo tópico, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, baseado no que o Jonas falou, é o que eu estava
lendo e também é o que está na revista. Para mim ser justificado, primeiro eu tenho que aceitar Jesus como Salvador e crer nele. Aí eu sou justificado, certo? Aspecto jurídico da salvação. A justificação. A regeneração. Para mim ser regenerado, também eu preciso do quê? Renunciar. Renunciar para nascer de novo. Renunciar ao velho homem para que o novo homem nasça. Morrer para nascer de novo. Ah, então não tem remendo? Não. Não. Nem a túnica que Jesus usava não tinha remendo. E nem reencadernação. Então ele amassa o barro e faz de novo. Isso. A túnica sem emenda e sem costura significava o quê? A união da igreja. A igreja tem que ser sem emenda, sem costura, uma peça Tá só. vendo? Por favor. Tudo tem um significado. Fazer uma visita. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem uma aluna minha que está perguntando aqui, Carolina Souza Bonfim. Carol. Conhece. Por que o pessoal aqui tremeu, Carol? Na opinião de vocês, ainda bem que eu estou perguntando, a opinião de vocês, tá? Você faz parte da roda, só lembra eu disso. estou perguntando, eu sou procurador da Carol agora. Não, mas depois eu converso com a Carol em casa. O que é? Na opinião de vocês, porque no geral, o interesse no discipulado, EBD, por exemplo, é significativamente menor do que em cultos dominicais? Posso? Deve. Isso vem da cultura da igreja. A igreja deve plantar no coração, a igreja em si deve plantar no coração daquele que busca o conhecimento. Nós temos igrejas aí que o culto de ensino é mais cheio do que o culto natural. Ainda não achei essa igreja. Mas por quê? O ensino, como dito anteriormente, ele requer de você um pouco menos de emoção, um pouco mais de razão. Ele requer que você esteja lá realmente. Então, eu vejo muitas vezes em culto de adoração, que chega ao fim do culto, e eu vou aproveitar a questão de jovens. Eu chego ao fim de um culto de adoração e louvor e pergunto a um jovem o que ele achou do culto. E ele vai parar e ele vai falar: eu cresci muito espiritualmente nesse culto. Eu aprendi demais com Jesus nesse culto. E olha, eu aprendi coisas que eu vou levar para o resto da vida. E a minha pergunta depois dessa resposta, pastor, é: mas qual foi o ensino dado nesse culto, se era um culto de adoração? Então, hoje em dia, as pessoas usam tanto a emoção que elas não compreendem que o real crescimento não está lá no barulho, no pula-pula, no bate-palma, na choração. O real crescimento está ali no silêncio, muitas vezes, com o pastor, destrinchando um versículo bíblico, palavra a palavra, que quem já veio na escola dominical sabe que muitas vezes não passa de 1 ou 2 versículos na escola dominical. É muito difícil achar um pastor ou um professor que consiga pegar um texto inteiro e arrepiar aquele texto em 1h30, não dá. Infelizmente, se ele conseguir 2, 3 versículos, ele já é muito bom nisso, porque envolve palavras muito potentes, palavras de mudança para a vida. Então eu falo que vai muito dessa questão, né? Eu respondo desse jeito: deixar a emoção de lado e começar a agir pela razão. Bom, Carlinhos, primeiro vou contar a história. Ontem eu estava no meu escritório com 4 pastores à minha mesa estava uma bênção ontem, né? 4 pastores à mesa, e o Carlinhos talvez não lembre, porque não é da geração dele, mas o irmão Jonas, o pastor Léo, deve lembrar muito bem do cantor Luiz de Carvalho. Morava em São Bernardo. Morava em São Bernardo, lá na Vila Marlene. Isso. Atrás do falecido Goiamura. Isso, né? Verdade. E tinha uma loja de São Caetano na década de 70. Ih, quanta idade. Foi longe. A gente conheceu Noé. E o Monjona deve lembrar disso, Carlinhos. Que o Luiz de Carvalho tinha uma frase que eu guardei para mim. Ele sempre dizia para mim assim: irmão Daniel, eu prefiro cultos que mexam com o meu coração do que com os meus pés. Eu acho que esse é um dos critérios que as pessoas estão preferindo que mexa com os pés. E por isso os cultos, como a Carol falou, estão sendo... Mas o problema é que essas gerações que estão vindo agora não gostam de ler, não gostam de estudar. Eles não têm paciência para isso. Por quê? Estudar a palavra de Deus, ela vai exigir que você põe em prática a sua razão. Mas aí erram por quê? Porque não conhecem? Não é o que João falou lá em João 5,39? Eis e não esquecer a O Escritura? crescimento das pessoas com depressão é por conta disso.
Você coloca as suas ansiedades à frente do que realmente é, por não conhecer as escrituras, que é uma coisa que a gente pode falar outro dia, que é de ansiedade, depressão e assim vai. E você coloca as suas expectativas lá na frente, muitas vezes por falta de conhecimento. E é totalmente ligado, né, essa questão da fraqueza, porque é o pão, é o maná, né, a palavra de Deus. Se você não come, você fica fraco. Fica um dia sem comer para ver. Inclusive, não precisa nem falar nada, né? Bom, irmãos, ó, dentro do tema que o Jonas nos deu, para nós entrar no discipulado, eu quero resumir aqui, porque infelizmente as horas vão se avançando. Mas nós queremos aproveitar. É como foi dito no começo, não dá. O tema é muito extenso que o Jonas escolheu, mas é uma bênção, porque muita gente talvez não tenha noção do que é salvação. Eu quero encerrar essa parte sobre salvação e nós falar sobre discipulado, porque tem um detalhe. Uma vez começou a chover muito forte no lugar, foi alagando, e o homem foi subindo nas cadeiras, foi subindo, daqui a pouco subiu no telhado. Quando ele subiu no telhado, apareceu lá um vizinho lá com um bote, falou: ô Zé, vem pra cá, senta aqui, vamos embora. Falou: sou crente, rapaz, fica sossegado, Deus vai me salvar. Pode ir embora, pode ir, vai embora. Passado daqui um pouco, subiu mais um pouco, apareceu os bombeiros lá. Falou: fulano, desce daí, vem pra cá. Você não morrer, falou: sou crente, Deus vai me salvar. Por fim, apareceu um helicóptero, desceu um cara num cesto, falou: sobe aqui no cesto, que eu vou te dizer, Deus vai me salvar. Ele morreu, chegou no céu, ele foi perguntar para Deus: eu queria tanto no Senhor, o Senhor deixou eu morrer afogado. Falou: eu mandei 3 pessoas, a escolha é sua. Então a salvação, ela chega, ela é dada, mas para quem quer. A partir disso tu é justificado. E aí, se você aceita que o Espírito de Deus trabalha em você, ele começa a regenerar. E junto com essas duas coisas, ele vai fazer uma das coisas principais. Sem ela você não verá Deus. Está lá em 1 Pedro 1,16. Sem santificação, sem santidade, ninguém verá Deus. Mas para essas coisas acontecer, mesmo você que está na igreja há 30, 40 anos, se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, vai ficar difícil. E para isso acontecer, eu volto a repetir o que os 4 aqui já falaram: tem que haver renúncia. Se não renunciar, não nasce de novo, não anda com Deus, não é santificado. Nasce de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. É por aí o caminho. Terminando essa questão para... Desculpa, eu cantar uma voz do Não, que é isso. Temos um locutor de FM aqui, estamos aqui. O Wesley colocou a alegoria aí para tentar explicar o significado. É que hoje as pessoas vão na igreja para ver milagre, vão ver na igreja para ganhar chave, prosperidade e arranjar namorado, parece que é um cartomante, ou acha que Jesus Cristo é Santo Antônio casamenteiro. Não, é só o Edson. Mas na realidade eu quero, com esse tema simples, que a gente não adentrou, a gente só está fazendo aqui simplesmente uma síntese para a pessoa lembrar da salvação. Por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz ter essa palavra, salvação da minha alma, não perecer no inferno. Agora você diga: mas só isso? Depois eu volto para casa sentado. Dentro desse contexto eu coloco uma pergunta, o que ele fez sobre a igreja. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, muitos falam que foi Deus que mandou, outros falam que foi o diabo. Do jeito que foi, Deus tem um controle global do mundo, do céu e da terra. O que Deus permitiu, Ele está assistindo. E se você dá uma olhada, você vai ver o que é a igreja. A igreja não é isso onde nós estamos tempo, a igreja é eu e você. Então Ele quer ver como é que a igreja, independente das outras igrejinhas, age. Nós estamos vendo aqui, você lê um versículo aí que ficou: e vivia em comunhão no partido pão. Pergunta quantos estão aí com aquelas terceira idade da pessoa. Eu recebi 2 telefonemas em casa: ô irmão Jana, como é que tá? Tá tudo bem? O pastor João recebeu um telefonema. Conhece o pastor João, não conhece? É o pastor mais idoso, parece, que tem na igreja de Vila Nova. Quando ele recebeu o telefonema, ele chorou.
ele chorou. Então a igreja, numa pandemia, está aí para mostrar que ela é igreja. Eu não posso, tem coisa que eu não posso visitar, mas eu tenho um telefone. Sim. Ô meu irmão, como é que tá? E a situação? Nós assistimos assim na televisão, que a gente não tem aqui nenhuma hipócrita, assiste na televisão, o que vê? O repórter. No repórter você vê aquelas empresas subsidiando favela, subsidiando desempregados, subsidiando a mãe solteira, subsidiando muita coisa. E os irmãos, como é que estão? O irmão João, então, eu vou dizer uma coisa para você, ele é um felizardo. Porque eu quero fazer um protesto aqui. Se eu não ligar aqui para os irmãos não ligam para mim, não. O povo aqui está cansado de mim, rapaz. Então você liga. Eu pedi ajuda. Para dar problema. Fala com o Carlinho, fala com o Valmir, o resto dos irmãos não quer saber de mim, não, rapaz. Igreja em Assis Brasil, liga para você. Aqui tem uma comunidade, aqui faz a medida do possível para que a união continue a permanecer. A gente pode não ter ainda o céu aqui, mas está bem próximo. Verdade. Ô, Jonas, voltando lá no começo da nossa conversa aqui, quando eu falei, então quer dizer que levar a pessoa até a salvação e esquecer no banco, que é a falta do discipulado, né? É por isso que as pessoas estão ouvindo aquilo que o senhor falou. Estão vindo para a igreja dando a chave do carro, porque está faltando o discipulado. Enquanto a Bíblia fala que o sinal segue aos que creem, são as pessoas que estão seguindo os sinais e não o contrário, né? Exato. Devia ser o contrário. O que diz lá Provérbios 22:6? Ensina a criança. No caminho que deve andar. Então, ensinar a andar com ela, tomar para a mão e ir junto, ou é só falar? Ensinar no caminho. No caminho. É estar nele. Então eu quero dizer uma coisa aqui para nós, o Carlinhos começar já falando sobre discipulado, já continuando pondo o Jonas na roda, aí nós vamos falar do discipulado. Encerrando salvação é gratuita. Está lá em Efésios 2:8, porque pela graça foi salvo. A salvação, ela é pessoal, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. A salvação, ela é garantida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê não verá a vida. Certo? Certo. João 3:36. A salvação é para ser vivida. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. A salvação ela é compartilhada, pois nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Atos 4:20. E finalmente, diz que a salvação é disponível a todos, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho de gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Aí nós já entra para a continuação da salvação. Afinal de contas, irmãos, fala para mim aí, Carlinhos, o que é um discípulo? Começa com você. Você tem alguma coisa para perguntar para o Jonas? Já começa. Aperta o gordinho. Fala para mim o que é discípulo, quer ser discípulo. Olha, na verdade, eu estava aguardando aqui essa pergunta para o irmão Jonas. Nossa. Acho que eu vou rebater. Irmão Jonas, o que é discípulo? Já pensou se Jesus não tivesse discípulo, ele ia fazer um milagre de aparecer 12? Não é mágico, né? Não. É que as pessoas às vezes pensam que Jesus é mágico, e não é. E o discípulo é todo aquele que tem vontade de um dia morar no céu. Eu vou começar por esse lado aí para vocês terem mais ou menos uma visão dentro do campo do qual eu estou caminhando. Porque todos nós vamos ter que prestar conta. Há um hino na harpa cristã que às vezes, sempre quando eu vinha aqui, eu cantava ele, não é? Vocês lembram dele, Edson? Posso tendo as mãos vazias. É 26 ou... Não é 116? Não, eu 20 e pouco, 26. Então eu tenho que me apresentar diante de Deus com alguma coisa. É verdade. Se eu não for discípulo, o que é que eu vou apresentar diante de Deus? Eu estou só no banco. É verdade. Só estou esperando Jesus vir me buscar. De vez em quando nós fazemos um culto de louvor a Deus e a gente, ou na carne, ou incentivado pelo Espírito Santo, nós perguntamos: o que é que você trouxe para ofertar a Jesus hoje? Não é assim? Às vezes nós traz problema, às vezes nós traz dificuldade. Nós temos que trazer uma adoração, ser um adorador. O discípulo, afinal de contas, ele vem assistir o culto ou ele é o culto? Ele vem ofertar um culto a Deus. Então já vem pronto de casa. Sim.
Ele vem ofertar um culto a Assunto Deus. da semana passada. Da semana passada, da semana retrasada, da outra semana. Está sendo recorrente isso aqui, né? O entendimento de que o culto, a gente não vem assistir o culto, a gente vem fazer um culto ao Senhor, né? E é isso que muitas vezes falta. A gente até comentou no final do culto domingo, né, Carlinhos? Que antigamente as pessoas, eu estou doente, eu vou para a igreja para ser curado. Hoje eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça. É legal esse negócio do discipulado, porque o discípulo é imitador do mestre. Aliás, a palavra discipulado significa aquele que segue a disciplina que foi dada. Aprendiz, né? E nessa mesma época em que Jesus se apresentou aos discípulos, outros grandes homens também da filosofia se apresentaram aos seus discípulos. Sim. E aí vieram grandes filosofias mundiais, e a gente não vai partir por esse lado, porque aqui é uma igreja, não é um assunto. Mas você sabe que nós temos muitos pregadores filósofos. Muitos pregadores filósofos. Mas o problema não é ter um pregador filósofo, é ter um pregador que só prega filosofia e não prega mais Bíblia. Pera aí, ajuda do alto contra a autoajuda, né? Outro dia eu estava conversando com um pastor e aproveitando esse gancho do discipulado, e eu quero fazer aqui menção ao pastor que eu estava conversando, que é o pastor Evaldo, e ele tem um vasto conhecimento em relação a discipulado aqui, é maravilhoso falar com ele. Pastor Evaldo, se assistir isso. E o pastor Evaldo falou uma coisa que é muito engraçada, que é a falta de confiança em Cristo é a falta de discipulado. Por quê? Hoje eu olho para o Carlinhos e falo, todas as manhãs eu posto pela manhã, né? Eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou poderoso. Isso não é Jesus Cristo. Jesus Cristo Ele pode tudo, Ele faz tudo, Ele é poderoso. Isso é espiritismo, e eu vou falar para o Carlinhos seguir o espiritismo sendo eu cristão. Por falta de conhecimento, o Carlinhos vai acordar pela manhã e vai repostar a minha postagem. Isso. Ele vai colocar, eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou poderoso. Ô Valmir, deixa eu falar uma coisa pra você. É que eu falo demais. Não, vou falar um negócio. Talvez de vocês não, mas para nós somos um pouquinho mais velhos, tinha um culto determinado na semana que era o culto do testemunho. E sabe qual era o testemunho lá? Jesus me curou, Jesus me levantou, Jesus resolveu um problema. A pessoa olhava e falava, não, vale a pena seguir, porque as coisas acontecem. Como é que é o testemunho hoje, irmão? Tem. Você está pegando pesado, gordinho. Não precisa nem explicar mais, já foi dito tudo. Você não quer voltar mais aqui. Já pula. Próximo. Me perdoa, tô na rodinha do cenário. Testemunho hoje é ganhar fazenda, é ganhar casa, é ganhar carro. Quando deixam falar. Você estava me dizendo, só para mim não perder o gancho, sobre a sua... você falou sobre o mesmo? Por favor, repete aí a sua colocação do discipulado. Então, e aí ele seguia o mestre. O mestre, você tem que ser imitador do mestre. Pronto, parou. Imitador do mestre. O mestre chegou a certa feita, disse aí, eu vou fazer de uma forma, não está bem escrito assim, mas você vai entender o que eu vou dizer, tá bem? O mestre estava lá, faz um montinho aí, 100, 50 e tal. Vê aí quem tem uns pãezinhos, uns peixinhos aí. É André o nome do homem do peixe, né? André, vem cá, dá um lanchinho aqui, filho. Chegou aqui, Jesus orou tal assim. Diz que deu 12 balaios, sobrou aí, não foi isso mesmo que a Bíblia disse? A sobra, 12 balaios, né? Foi 5.000 pessoas. E 5.000 pessoas. Aí depois tem outra passagem que Jesus fala assim, agora vocês, faz. Você viu alguma multiplicação? Agora, Jonas, dentro disso que você está falando, deixa eu falar um negócio para você. Pode falar. Se eu sou imitador de Jesus, Jesus sofreu. E eu? Ele já sofreu por você. Eu não quero sofrer, não. Eu não quero. Você só tem que fazer o que ele mandou. Tá, quer dizer então que o crente não passa aperto, apuro, Não. ele não fica Passa, doente, passa. ele não é caluniado, não é perseguido. Passa. Já começa a dar Passa, renúncias. passa. Aí acontece o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui que eu ouvi 4 pastores de renome internacional dizer. Jesus não é obrigado a fazer milagre. Não, você pode olhar na Bíblia que ele não é obrigado. Mas ele tem que fazer milagre para crer. Ele fez milagre e a turma não cria. Você viu que ele curou 9? Só um votou.
Os caras não creram. Tá certo? O outro você assim, se você não tiver fé, não tem como você ser curado. Eu falei, peraí. Vem uma coisa. É verdade isso, cara? Se não tiver fé, não vou ser curado? E o filho da viúva de Naim, ele tinha fé? Não, aquele já estava morto. Mas eu vou passar um que estava vivo. Naamã tinha fé? Naamã? É. Ele começou a questionar. Naamã tinha fé? Não. Não tinha. Ele foi pela vontade de ser curado. Isso. Quando veio a sentença dele, que o profeta disse, ó, vai lá, dá 7 mergulhos lá no mar, que você está curado. Ainda ficou indignado. Ele falou, que é isso? Desculpa. Essa água suja. Tá doido. Eu pensei que você ia sair daí, pôr a mão sobre minha cabeça, repreender essa enfermidade. Tal. Como é que o profeta ia sair de lá? Colocar na mão na cabeça de um leproso, se é imundo? Não ia. Ainda falou, poxa, eu poderia ter mandado tomar banho no Amazonas, no Pô, dia dele. tal. Aí é que vem os discipulados. Eu quero que vocês atentem. Aí tem um discipulado que disse assim, mestre, se porventura fizesse, te pedisse coisa pior, tu não faria? O que te custa te descer daí, tomar um banho e sair curado? Bem pensado. Tomou banho e saiu curado. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Aonde que foi decretada a cura dele, que ele já estava curado, só faltava obedecer? Obedecer. A gente pode ver, não portanto o irmão fazendo um paralelo, não é que Deus precisa da gente para alguma coisa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é verdade? Olha, o que Deus tem que fazer, fez. Ele deixou uma igreja para que desse continuidade à sua obra. É que as pessoas dizem às vezes, vocês podem aqui responder, eu ganhei tantas almas, eu não ganhei alma nenhuma, não, Jesus já ganhou todas elas. Nós só fomos socorrer para que a palavra chegasse até ele. Então o senhor quer dizer com isso que a questão principal do discipulado é a obediência. Isso. Aí eu tenho que saber a quem eu obedeço também. Porque se eu estiver obedecendo a quem está ensinando coisa errada... Não, aí está ruim. Aí está ruim. A coisa errada, quando o discípulo, ele deu uma chamada, que hoje em dia ninguém liga mais para a chamada. Hoje a chamada é o seu pote. Sua conta, sua posição social, é sua chamada. Senhor, me perdoa, minha boca foi grande agora. Mas a pessoa que tem uma chamada que tem, Deus começa a trabalhar dessa pessoa e dá um discernimento para essa pessoa. Geralmente quando eu vou, às vezes, a um culto assim, o irmão prega que é uma beleza. Olha, vou só fazer uma coisa, me perdoe, nós já estamos quase passando da hora. Eu estava num culto lá na casa de uma missionária, lá no Taboão, missionária Lúcia. Missionária Lúcia e o pastor Walter. Eles têm uma congregação debaixo da casa deles, subsolo, é uma igreja só para missionário. Esse missionário uma vez veio aqui, orou por mim, pôs a mão no meu ombro, tremeu tudo o meu corpo. E eu sou meio duro para essas coisas, não é que sou carnal. Tremeu aqui, foi é de Deus. Você dá risada, né? E ali tinha um homem que tinha uma pregação eloquente. E de repente esse homem diz assim, está escrito no livro de Noé, assim, Noé? É. Eu peguei. Eu aqui, né? Falei, moço, por favor, na sua eloquência, palavra boa, bonita, você falou um livro que não tem. Aí é só embaixo só tem missionário. Dá desses missionários chegar na hora que você descer e perguntar, aonde está escrito o livro de Noé? Que vê se dizer Gênesis, você disse Noé. Obrigado. Sentou lá, falou para o pastor Walter. Pastor Walter, o senhor me dá licença? Tem um marca-passo aqui atrás que não deixa passar nada. Eu quero me desculpar. Cheguei na escola no outro dia onde eu estudava, lá no Assembleia de Deus de São Caetano. Cheguei para aquele irmão que me fez aquela desfeita, para mim não, muito todo mundo. Falei, meu irmão, quero falar com você. Pois não, pode falar. Eu quero que o irmão me perdoe em nome de Jesus. Aquilo que eu fiz foi porque eu amo o irmão em Cristo. Mas você me desculpe que Jesus mandar eu vou, se Jesus não mandar, não vou mais, tá bom?
Me perdoe em nome de Jesus. Agora aí você falou uma coisa interessante, Jesus me mandar. Jesus manda, mas eu escolho o que eu faço? Porque nós temos hoje que falam assim, Jesus mandou, mas mandou você fazer o quê? E tem gente às vezes escolhendo, não, isso eu não obedeço, isso eu não faço. Aí eu vou acertar o nome do livro dessa vez, né? Eu vou acertar o nome do livro dessa vez, Jonas. Né? Eu não tenho como esquecer o nome do livro, já que tem alguém do nome igual aqui. Se Jesus mandar e eu não fizer, ainda tenho que dar glória a Deus que o caso de Jonas, Deus ainda vai atrás e tenta corrigir e trazer de volta. O problema é quando Deus fala, já que você não quer, você se vira, deixa você morrer no mar mesmo, eu vou procurar outro. E aí? Afinal de contas, o discípulo, ele mais ouve ou mais fala? Ele tem que ouvir e fazer. Ah, então não é falar. Ouvir e fazer. Ouvir e fazer. Falar quando ele for mandado a falar. Ou quando der oportunidade. Ou quando der oportunidade. Mas geralmente, para vocês que estão aí, eu tive a felicidade de aprender muito nos cultos nos lares. Eu fui escalado para fazer os cultos evangelísticos. Eu aprendi muito, foi uma escola. A outra escola que eu aprendi foi nas favelas, que hoje não pode falar favela, é comunidade. Então, mas o tempo me perdoe, era favela. E aí esse pastor simpático que aqui está ao lado. Então a gente tinha esse aprendizado. E eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus, que uma vez nós fizemos uma campanha na Terra Nova, Doites. Veio uma senhora lá, rapidinho, irmão, se me permite. Veio uma irmã lá que trouxeram ela lá, a dona da casa fez uma campanha em prol daquela mulher, mas não falou nada para ninguém. E a gente ia lá orar por aquela mulher. E no último culto, oramos por aquela mulher e tal, perguntou para um para outro, oramos. E aquela mulher foi fazer uns exames em São Paulo, que ela andava com um turbante branco neto. E ela foi tirar a o último teste, vamos dizer assim. Ela foi lá e no culto de ação de graça que a irmã fez, estava lá todo mundo lá e tal, e a irmã com um monte de papel assim, né, dos resultados. A irmã falou assim, bom irmão, a campanha acabou, a gente vai agradecer a Jesus, hoje é o culto da carne, porque tem uns negocinhos feitos aí e tal, mas vamos agradecer a Deus, né? O teor dessa campanha, o que é o teor dessa campanha? A campanha, essa senhora que está aqui, ela tinha um câncer na cabeça, um tumor. O médico disse, se abrir a cabeça morre, que ele pode isso aí. Ou seja, vai morrer em casa que é melhor do que ficar aqui. Foi isso que ela disse. E por bondade e misericórdia de Deus, Deus curou aquela mulher naquela campanha. Deus podia curar no primeiro dia. Mas como nós estávamos exercendo o discipulado, Deus permitiu que nós passamos para nós vermos passo a passo. Os 7 mergulhos. Isso, tá vendo? É bom ter gente assim. Né? Na roda é assim que funciona. Então, para louvor e glória do Senhor, nós vimos tudo isso. Outra vez nós estávamos em Cangaíba, tudo no discipulado. Então, o discipulado, quando Deus chama, quando Deus coloca... Vou dizer uma coisa também reveladora aqui, viu, igreja? Esse pastor que está aqui, a turma dizia que não ia ser pastor pela consequência dele. Tem uma mãezinha que ora lá em Minas e outras pessoas que oram por aqui, e hoje ele pastoreia essa igreja para louvor e glória do nome de Jesus, para que todos aqueles que apontavam pudessem viver. Tá certo, moço? Isso é para louvor e glória do nome de Jesus. Então nós caminhamos assim. Então, cara, o discipulado é assim. Aquele que tem vontade de aprender a palavra. Nós estamos aqui, está na escola dominical, Dani. Deus coloca no seu coração. Aquele irmão tem um jeito. Como é que você vai fazer? Olha, tal dia você se prepara que você vai dar uma saudação. Uma saudação você começa com 5 minutos, com isso. De repente você já quer dar uma pregação de 50 minutos e acha pouco. De repente vira um Carlinhos e se deixa ele pega 2 horas. Tá entendendo? Então, o seu sogro, quando chegou, saiu de lá, que veio para cá com nós aqui, teve um dia da escola dominical que ele falou assim, nossa, eu não sabia que era tudo isso. Hoje é uma bênção que Deus deu. Se ele puder um dia refrescar sua memória, ele vai refrescar. Para louvor e glória do nome de Jesus. Então, nessa caminhada do discipulado, tem os dons, não que eu quero. Não os dons que eu quero.
Os dons que eu orava e pedia para Jesus eram o dom de maravilha. Você sabe qual é o dom de maravilha? O dom de maravilha não é o dom de cura. O dom de maravilha é o sujeito que amanhece com a mão ressequida aqui e você ora, a mão dele faz isso. Isso é maravilha, não é cura. Eu orava, mas Deus falou, não é para você. Aí eu disse uma coisa para Jesus, discipulado. Falei, Deus, eu não quero ter fama, eu não quero fazer isso, não quero aquilo, eu só quero que o Senhor me use com a sua palavra. Ou uma palavra eloquente ou não, que essa palavra atinja o coração do necessitado e o Senhor faça aquilo que te apraz. Estou regozijando no Senhor e eu estou aqui glorificando a Deus essa noite. Eu quero aqui dar um testemunho bacana de um irmão nosso aqui. Opa! Né? Testemunho. As pessoas diziam que quando ele chegou na igreja, ele dava o microfone para ele, as paredes da igreja tremiam para ele, não era ele que estava tremendo. Né? Mas o discipulado do Abílio hoje é alguém que está num crescimento muito bom. Nós temos visto ele dia a dia prosperando. O mais novo desses nossos discípulos aqui e que está nos assistindo é o nosso irmão Ronaldo também. Primeiro dia que eu peguei ele no culto de sopetão, falei, vem cá falar, ele deu uma tremida. Mas você vê como o Ronaldo já está se soltando, ou seja, ele está aprendendo. Você não alcança de uma única vez o posto, mas aquilo que nós falamos, né? Também é a renúncia, também é o sacrifício para chegar até lá. Irmãos, olha, eu sei que as horas já se avançaram e o que eu queria dizer para os irmãos aqui, testemunho que não falta, né? O Moabílio, ele já dirigiu o trabalho aqui. Vezes que eu não pude estar aqui, o Abílio dirigiu o culto. Você vê onde o Abílio está indo. Apesar que todos nós ainda somos discípulos, mas é discípulo fazendo discípulo. Todos os dias estamos aprendendo. Nós viemos fazer parte aqui desta roda, mas nós também somos alunos. Sempre temos a honra de ter um convidado conosco, né? Estamos aprendendo. O Ronaldo, é que ele quer aprender. Vai ficar mais fácil. Você entendeu? Não dá tanto trabalho para Jesus, né? Aí fica mais fácil. Eu quero aqui nessa noite que cada um de nós, os irmãos vão dar o seu tchau, né? Vamos dizer assim, para encerrar, porque as horas já passaram. Mas antes de mais nada, a minha parte é o seguinte, irmão Jonas, muito obrigado por ter aceitado. Infelizmente o relógio aqui nunca foi convertido, não vai ser e ele não para. Mas eu quero desde já falar muito obrigado. E eu quero aqui ver a saudação final de cada um, Jonas, o Valmir, o Carlinho e o Daniel. Eu quero aqui nessa noite pedir aos irmãos que sempre estamos orando, eu sempre estou orando em favor da igreja, mas essa noite não vamos nos esquecer da nossa irmã Marta, que passou por uma cirurgia hoje. Eu falei com o Ismael, está tudo correndo bem, que Jesus continue com as suas mãos estendidas, ajudando a nossa recuperação. Irmão Daniel, suas últimas palavras para orarmos para o final. Eu queria engrossar a voz, mas entender não dá, não adianta, né? Só lembrando os amigos e os irmãos que estão nos assistindo, que em matéria de salvação e discipulado, o próprio Jesus deixou isso claro. Ele ensinou o seguinte: de pregar o evangelho, né? Então, levai a salvação. E no segundo versículo sobre o mesmo tema ele diz: ide fazer discípulos, ensinando todas as coisas. Então nós, como igreja, não podemos deixar de ensinar, não é só uma coisa, só outra. Temos que ensinar todas as coisas, e é esse o motivo de estarmos aqui. Inclusive, numa época de pandemia, abrindo a igreja, fazendo os cultos, nos reunindo na quinta, na roda dos esclarecedores, para ensinar todas as coisas. Então, eu agradeço a Deus por poder ter essa oportunidade de estar colaborando com Deus, sendo útil, estando com vocês aí, estando com vocês outros 3 aqui, todas as quintas-feiras que me aguentam, e especialmente hoje, o irmão Jonas. Jonas, sobrenome? Tavares. Você queria o que mais? Irmão Valmir. Eu quero deixar para os irmãos, já que isso aqui é uma roda dos esclarecedores, quem quiser entender um pouco mais sobre o discipulado e até onde ele pode te levar, leia Lucas 24, do 13 até o 35. Você vai ver que os 2 discípulos no caminho de Emaús vinham falando do Mestre.
Então o discipulado começa nisso, falar do mestre. Depois, os dois mesmos discípulos encontram com o mestre e não reconhecem o mestre. Vai acontecer isso, você vai encontrar Jesus no caminho, mas não vai reconhecer ele. E aí, por final, Jesus, no partir do pão, a comunhão, reconhece o mestre. E aí o mestre os deixa caminhar sozinho, porque aí agora eles são mestres. E aí começa o versículo conhecendo os 2 discípulos no caminho de Emaús. E já termina o versículo no 35 com eles contando a outros discípulos. Porque a partir daquele eles tinham testemunho deles. Então, o bom de ser discípulo é isso. Você começa bem pequenininho lá, com humildade. Lá conhece Jesus, fala de Jesus sem o conhecer. Depois conhece Jesus e no partir do pão tem um contato direto com ele, que muitas vezes vem por um milagre. No partir do pão, uma visita, como o irmão Jonas mesmo disse. Vem na escola dominical. Você vai conhecer ele realmente. E no final você vai estar contando a outros discípulos e virando mestre. E aí já está chegando a hora de Jesus voltar e te levar. E eu termino aqui as minhas falas. Bom, Carlinhos. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer o seguinte. Como os irmãos disseram, a gente é aluno também, a gente está aprendendo. Então não é a gente que está falando, a gente está falando Bíblia. A gente não está aqui julgando ninguém. Mais uma vez a gente leva num tom de brincadeira, mas é sério, para não ficar tão desgastante, mas o assunto é muito sério. E o que o Daniel disse é legal porque a obra é dele. Se você não se colocar à disposição, ele vai pegar outro e não vai parar e vai embora. Então só depende de nós. E não tem essa, não serve para nada. Todo mundo serve. Todo mundo tem o dom. É isso. Amém. Bom, Jonas, suas últimas palavras. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, além de estar matando a saudade, participando. Gostaria muito de adentrar, receber pedido, um monte de coisa, mas eu vou deixar aqui uma passagem na minha saudação final, no livro de Ezequiel, capítulo 33, quando fala do atalaia. O atalaia recebe uma missão direto de Deus. Olha, está vendo aquele opressor, o malfeitor? Ele vai morrer. Mas se você for lá falar, pode retroceder a sua caminhada e eu não vou requerer dele o sangue. E eu vim pensando nisso quando eu vim para cá, pensando em discípulo, pensando na tarefa árdua que é um pastor que está à frente de um trabalho, um pastor que tem que formar um discipulado, um pastor que tem diversos departamentos dentro de uma igreja que não deixa de ser discipulado. Se você tem uma mocidade, é um tipo de discipulado. Se você tem uma mocidade, a senhora, a jovem, guerreira, ciclo de oração, são os discipulados, são discípulos. Tudo na igreja são discipulados. Tem aqueles que Deus tem mais pressa, tem mais emergência, porque a obra do discipulado, de levar a palavra aí fora, aos valados, ao isso, está sem ninguém, Edson. Tem hoje uma televisão, tem hoje um rádio, a turma não quer mais ir ali. Então, mas nós temos ainda aqueles que caem na sarjeta, está precisando daí, estão precisando. Deus ainda está levantando os homens e mulheres também, que é Deus, para que a sua obra seja feita. E é dentro do discipulado que Deus vai levantar essas pessoas. Então eu quero louvar a Deus por esse tema que Ele colocou no meu coração, que é um tema bem extenso, mas a gente hoje só deu uma síntese a respeito disso, deixou um pouquinho aguçado quem teve um tempo para nos assistir através dessa, como é que fala em inglês esse negócio? Live, ó. Mas que Deus abençoe, eu sou grato a Deus por estar aqui com os irmãos. Deus abençoe. Amém, irmãos? Não posso esquecer aqui de agradecer a irmã Dirce que liberou o Jonas para estar conosco. Amém, irmãos? Mas está liberatório dele vence. Claro, tem horário. Tem horário. Se passar do horário, nem eu chego mais no portão. Tem que deixar ele na esquina. Irmãos, nosso tema então para a próxima quinta-feira, nós vamos falar o que é pecado. Certo? O que algumas coisas que eram pecado lá atrás hoje já não são mais? Por quê? Estamos tendo outra visão do pecado? Visão de homem ou visão de Deus?
Estamos indo pelas nossas vistas ou estamos indo pela palavra? Eu mudo, mas a palavra não. Amém? Vamos orar e agradecer a Jesus por esta oportunidade que nos deu nessa noite. Eu agradeço àqueles que estão nos vendo, ouvindo, agradeço a cada um dos irmãos, os participantes aqui, e mais uma vez, irmão Jonas, Deus abençoe. Amém. Irmãos, oremos uns pelos outros, é bíblico, para que sareis. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome eterno, precioso e glorioso do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça nesta noite por esse momento. Senhor, tão rápido, foi tão rápido, Pai, para um tema tão grande, que é a salvação. Não é uma coisa simples, ela custou sangue, Pai, custou sangue. Pai eterno, nós estamos aqui por Tua causa, Tu és a razão de tudo isso, ó Pai. Deus maravilhoso, Tu és um manancial, Tu és a fonte inesgotável. Eis a razão de nós estarmos aqui reunidos, falando daquela palavra que não muda, aquela palavra que criou, aquela palavra que sustenta, aquela palavra que salva, transforma, cura, liberta, aquela palavra, Senhor, que vai nos levar para o céu. Pai eterno, dá-nos uma noite de paz, de bênção, leva-nos em segurança à nossa casa. Guarda cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo. Ajuda, Senhor, meu Deus, esta igreja. Tende misericórdia. Ajuda-nos a caminhar para o céu, Pai. Que os momentos que passamos aqui, Senhor, desse aprendizado, não somente seja para ouvir, mas para pôr em prática. Em nome de Jesus, nós te damos graça por tudo. Amém, irmãos?